amizades, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, sejam bem-vindos ao meu canal O Fundo do Baú, que é o nosso espaço para relembrar acontecimentos marcantes da cultura pop dos anos 90 e 2000 aqui no Brasil e também no exterior. E nesse vídeo a gente vai contar mais uma história de romances do passado e vamos falar sobre um casal de famosos que viveu uma linda história de amor e que terminou deixando até hoje uma certa curiosidade na cabeça dos fanfiqueiros de plantão do porquê que esse relacionamento que parecia um conto de fadas acabou. Eles eram um dos casais mais falados, badalados e admirados do mundo dos famosos entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, e é sobre a história de Carolina Dickmann e Marcos Frota que a gente vai falar no vídeo de hoje. E a gente aqui vai relembrar como eles se conheceram, como foi o casamento, a história de amor que eles viveram antes de se conhecerem e por que será que o casamento deles acabou, afinal de contas. Então já pega a pipoca porque essa é mais uma história do fundo do baú. E amizades, antes da gente começar a contar mais um romance do passado, eu já queria pedir pra você deixar o seu like agora, porque se esperar pro final do vídeo você esquece. Se você curte relembrar esses temas da cultura pop dos anos 90 e 2000, já segue o canal para toda semana, quando entrar um vídeo novo, você não perder. Não seria muito difícil, um grande mistério, a Carolina Dickmann e o Marcos Frota se conhecerem e, quem sabe, se apaixonarem e viverem uma história de amor. Afinal de contas, os dois exerciam a mesma profissão de atores e eram contratados da Rede Globo e já estavam atuando há algum tempo na emissora. O Marcos era contratado da emissora desde os anos 70 e a Carolina Dickmann entrou na emissora no início dos anos de 1990. O Marcos Frota já era um ator consolidado dentro da emissora, ele já tinha no currículo dele novelas de muito sucesso, como Vamp, Mico Preto, Sassaricando, Mulheres de Areia, onde ele viveu o Tonho da Lua, que talvez seja o personagem mais famoso da carreira dele. E a Carolina, quando ela e o Marcos começaram o relacionamento, ainda era uma atriz de início de carreira. Ela estava ali há alguns poucos anos na emissora, mas já tinha vivido papéis como o da minissérie Sex Appeal, que foi onde ela estreou na Rede Globo, e também a Açucena da novela Tropicaliente, que foi a primeira personagem que deu um destaque maior para ela dentro da emissora. Em 1996, a Carol estava vivendo a personagem Renata na novela Vira-Lata, enquanto o Marcos estava fazendo uma participação na versão de verão da novela Malhação. Fatos já marcantes ali, né, no casal, era o fato deles terem uma diferença de idade bem considerável. Na época, a Carolina Dickmann tinha 18 anos e o Marcos Frota já tinha 42, ou seja, 23 anos de diferença. Mas apesar da diferença de idade, isso não foi um problema para eles. Eles realmente se apaixonaram assim muito rápido e começaram a viver uma história de amor intensa. A Carolina tinha um desafio muito maior para ser vivido naquela relação do que a diferença de idade entre os dois. Que era o fato do Marcos ser viúvo, já fazia uns 4 anos, e ter 3 filhos que ele criava sozinho. Mas guarda essa informação que a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá pra frente. Bom, já no ano seguinte, em 1997, a Carol saiu da casa dela e foi viver com o Marcos na casa dele. E rapidamente eles resolveram oficializar a união. E a paixão foi tão grande que eles resolveram comemorar em 2 festas de casamento. Uma aqui no Brasil aconteceu no Picadeiro do Circo, do qual o Marcos Frota é proprietário. O Marcos, além de ator, é também um grande apaixonado pelo circo, né? Ele é proprietário do Marcos Frota Circo Show e ele é trapezista. Aliás, esse casamento, né, da Carolina e do Marcos causou bastante polêmica na época, porque eles meio que travaram uma briga com a Igreja Católica, que não aceitava celebrar uma cerimônia fora das dependências oficiais, né, fora da igreja. Então ali foi uma das polêmicas permeadas por esse casamento. Mas o Marcos e a Carolina seguiram firmes e fizeram a união dentro do circo dele. Eles também fizeram uma outra celebração na Bahia, uma celebração meio mística, né? Assim, foi uma cerimônia espírita e eles estavam realmente muito apaixonados porque eles fizeram questão de celebrar muito essa união. Além dessa dentro do Picadeiro do Circo e também uma celebração mística na Bahia, eles também casaram no Castelo de Caras, na França, a charmosa igreja de Saint-Vincent,
que foi construída em 1532. A cerimônia aconteceu em setembro de 1997. Eles tiveram como padrinhos e testemunhas a apresentadora Angélica e o casal de atores Paulo Goulart e Nissete Bruno, além, é claro, dos familiares dos noivos. E eles foram embora da igreja de charrete, uma coisa assim bem estilo família real, e foram curtir uma festa nas dependências do Castelo de Caras, que teve o tema circo como homenagem aos noivos. O Marcos e a Carolina viviam um amor extremamente intenso. Eles eram muito apaixonados e faziam questão sempre de falar isso. Saíram em várias capas de revistas, né, fazendo altas declarações de amor, e ambos eram muito ciumentos. O próprio Marcos falou em uma das entrevistas que ele concedeu para a revista, dizendo que na época da novela Mulheres Apaixonadas, que a Carolina trocava altos beijos com Eric Marmo, disse que se rasgava de ciúme dela. Recentemente, né, numa entrevista que a Carol participou naquele programa da Angélica, Os 50 e Tantos, ela até chegou a falar, né, sobre a relação dela com o Marcos. Ela dizia que na época ela se sentia muito orgulhosa de ser esposa do Marcos Frota, porque ele já era um ator muito consolidado, ele era muito respeitado. Então, assim, pra ela era uma grande vitória ser casado com um homem tão respeitado no meio que eles viviam. E ela, muito apaixonada pelo Marcos, encarou o desafio de conquistar os 3 filhos dele, né? Quando a Carolina conheceu o Marcos, ele já era pai da Amaralina, do Apoena e do Tainã. A Amaralina, né, que era a primogênita do Marcos, ela é só 1 ano mais nova que a Carolina. Ela tinha 17 anos quando o pai iniciou o romance com a atriz. E o Tainã, que é o mais novo, né, na época ele tinha 7 anos, a Carol já tinha dito em entrevistas que ela foi se aproximando aos poucos dele, né? Por eles terem uma criança, né? Ela foi ali devagarinho, respeitando o tempo dele, o espaço dele. Ela disse que jogava muito videogame com ele pra ali se enturmar e pra quebrar, né, o gelo que existiam ali entre eles. E lembra que eu pedi pra você guardar a informação de que o Marcos era viúvo na época que conheceu a Carolina Dickmann? Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa história. Muito antes de conhecer a Carolina Dickmann e viver a história de amor entre eles, o Marcos viveu um lindo amor com a bailarina Cibele. O Marcos e a Cibele se conheceram ainda na escola, né? Eles foram colegas de escola. Quando na época ele tinha 15 anos e ela 13, eles começaram a namorar e o namoro seguiu pela vida deles. Eles se apaixonaram e se casaram e tiveram os 3 filhos. O Marcos já contou que a Cibele foi uma grande companheira e muito incentivadora da carreira dele. Em uma entrevista ao programa Encontro, o Marcos declarou que ele devia muito à Cibele a formação do seu caráter e a iniciação dele na carreira, né? Porque ela incentivava muito ele a seguir os seus instintos, o seu coração e investir na carreira de ator. Ele também disse que viveu uma história de amor que alimenta ele até hoje. Muito lindo, né, gente? Muito provavelmente a relação, né, a história de amor do Marcos e da Cibele ainda existiria até hoje, né, se não tivesse sido interrompido por uma grande fatalidade, né? Em 1993, a Cibele estava dirigindo, né, voltando para o Rio de Janeiro, quando ela sofreu um acidente grave de carro e ela faleceu, deixando o Marcos viúvo e os 3 filhos órfãos, né? O Tainã, inclusive, que era o menorzinho, tinha só 3 anos de idade. O Marcos definiu essa relação dele com a Cibele como um encontro de almas. E o Marcos viu ali naquele momento o seu mundo desabar, perdendo a sua companheira de vida, né? Ele convivia com a Cibele desde 1976. E ele se viu ali extremamente perdido no momento em que ele estava fazendo muito sucesso. Ele estava no ar na novela Mulheres de Areia, vivendo Tonho da Lua, que foi o personagem que catapultou ele para um outro patamar dentro da Rede Globo. E ele, inclusive, já disse, né, que a sensibilidade do Tonho da Lua ajudou muito ele a superar um pouco aquela situação extremamente difícil que ele estava vivendo, né? Ficar sem a esposa, sem a sua companheira de vida, de alma, e ter que encarar sozinho a criação de 3 filhos, sendo 2 adolescentes e um ainda uma criança de só 3 anos de idade. E ele já contou também, né, que ter encarado esse grande desafio fez ele descobrir dentro dele que ele também tinha um pouquinho de mãe, né, porque ele teve que ser pai e mãe dos meninos, e que ele disse que ele se transformou muito, né, em ter criado os filhos sozinhos, que foi uma grande evolução de vida para ele, e deu tudo certo, né? Hoje em dia os filhos dele são adultos, ele já é até avô, e eles conseguiram encontrar uma forma de viver apesar da perda dolorosa da mãe e da esposa tão amada e querida por eles.
Bom, já a Carolina Dickmann, embora ela fosse muito jovem, ela era muito adiantada para a idade que ela tinha. Antes de conhecer o Marcos, ela já tinha vivido uma história de amor ali bem intensa. Ela e o também ator Vitor Hugo iniciaram um relacionamento quando a Carol tinha 14 anos e eles chegaram inclusive a ficar noivos. Sobre o relacionamento, na época, a Carol, que era até bastante transparente, né, sobre algumas questões da sua vida pessoal, se abrindo até um pouco demais nas entrevistas que dava, ela chegou a dizer que ela deu de presente pro Vitor Hugo a virgindade dela e que ela se preparou muito para aquele dia, indo a ginecologista e tudo. Ela fez uma viagem com o namorado e aconteceu a primeira relação sexual dela com ele. Ela também contou numa entrevista que ela precisou tomar um porre para ter coragem, né, ali de consumar o ato com o namorado, e que depois que tudo aconteceu e ela contou pra mãe, recebeu parabéns da mãe por ter tido a primeira relação sexual. De acordo com o jornal Carioca Extra, a Carol teria dito numa entrevista em 1996 que ela e o Vitor Hugo não usavam preservativo nas suas relações porque eles tinham perdido a virgindade juntos e ela acreditava que o Vitor Hugo não iria traí-la. Mas corta pro plot twist dessa história, porque após 4 anos de relacionamento, ela resolveu terminar a relação com o Vitor Hugo após ter descoberto exatamente uma traição dele. Ela chegou a declarar que tentou perdoar, passar por cima do que tinha acontecido, mas a relação foi perdendo encanto, ela foi perdendo interesse, e aí eles resolveram terminar de vez. Um mês depois que ela terminou o seu noivado com o Vitor Hugo, ela conheceu o Marcos Frota, começou a se relacionar e o resto é história, né? Em 1998, com cerca de 4 meses de casada, a Carol focou em engravidar. Ela mesma já falou em entrevistas, né, anos depois, que ela ficou obcecada com essa história e que ela queria engravidar de qualquer jeito. E ela, de fato, conseguiu engravidar poucos meses depois de ter casado. Só que quando ela estava com 3 meses de gestação, ao fazer uma consulta, ela descobriu que o bebê estava morto. Nessa época, a Carol estava vivendo a personagem Catarina na novela Por Amor, de Manuel Carlos. E ela teve uma gravidez bem complicada, então era muito constante que ela passasse mal durante as gravações. Na novela, na história da novela, estava constando que a personagem dela engravidaria. Mas a Carol, por ter passado por essa situação traumática da perda, pediu pro autor Manuel Carlos mudar essa parte do enredo da Catarina, porque ela disse na época que não estava preparada para viver essa situação na novela. Vontade tão grande da Carol de engravidar que depois que ela sofreu esse aborto, ela chegou a declarar para a revista Caras que ela e o Marcos estavam muito tristes com a perda, mas que eles não iam desistir e que depois de 45 dias ela ia tentar novamente engravidar. A Carol foi muito precipitada na época, né? Alguns anos depois, ela chegou a dizer numa entrevista que o médico dela pediu para que ela esperasse mais, para que o corpo dela pudesse se recuperar, para que o útero pudesse se recuperar, e pediu para que ela fosse ficasse mais tranquila, mas ela estava tão obcecada pela gravidez que ela não quis esperar e acabou engravidando mesmo pouco tempo depois de ter perdido o primeiro bebê. Ela disse que depois, né, ela ficou pensando, né, que ela acabou sendo precipitada mesmo, ela ficou com medo de ter algum problema na gravidez, mas quando é para ser, né, Deus não tira nada da gente quando é pra ser. E no fim deu tudo certo e em abril de 1999 ela deu à luz ao seu primeiro filho com o Marcos Frota, o Davi, que nasceu muito parecido com o pai, de cabelo cacheadinho, olhos claros. Bom, como eu já falei aqui pra vocês, né, do casamento deles que foi feito no Picadeiro do Circo, o Marcos, ele tem, assim, o circo é uma das motivações de vida dele, né? Ele é trapezista profissional, então ele sempre dividiu a carreira dele entre a atuação e o circo. E a Carol, quando casou com ele, abraçou tudo do mundo do Marcos, inclusive o circo. Inclusive, no ano de 2002, a Escola de Samba do Rio de Janeiro, Mocidade Independente de Padre Miguel, fez um enredo com a temática circo, né? O nome do enredo era O Grande Circo Místico. E o Marcos, ele veio, né, no decorrer da escola, participando, né, em um dos carros alegóricos, e a Carolina também participou do desfile. Ela participou vestida como uma bailarina na comissão de frente, que é uma das alas mais difíceis de se atuar, porque os componentes têm que vir ali sambando, interpretando toda a avenida, e ela tinha ali uma sequência, né, que fica sendo repetida. Ela fazia umas acrobacias, dava algumas cambalhotas. Mas a grande história de amor, que parecia um grande conto de fadas entre Marcos Frota e Carolina Dickmann, chegou ao fim no ano de 2004, surpreendendo muito o público que acompanhava e gostava muito da história deles, e até o pessoal mesmo ali da convivência deles, né?
A Carolina saiu da casa que vivia com o Marcos e foi reconstruir a sua vida. Para muita gente, né, principalmente para o público que fica muito curioso, que acompanha a vida dos famosos, a separação do Marcos e da Carolina sempre ficou meio assim, sem uma explicação do que poderia de fato ter acontecido, porque eles se separaram de uma forma muito civilizada. Eles não entraram naquela de ter aquele estereótipo de fazer brigas e discussões públicas, né, sobre o fim do relacionamento, e eles sempre falaram com muito carinho e respeito um do outro. Então, muita gente até hoje se questiona, ué, mas por que esse casamento acabou, afinal de contas? Mas a verdade é que para quem acompanhou naquela época, né, o desenrolar da separação deles, e até alguns anos depois, quando o próprio Marcos ainda falava sobre o assunto, que a separação foi muito dura e difícil para ele, né? Não que não tenha sido para Carolina também, mas é porque ele demorou mais para refazer a vida dele, porque parece que a separação partiu da Carolina e ele gostaria que aquela relação tivesse continuado. Então, quando ela saiu da casa dele, para ele foi um choque, foi muito duro para ele. Inclusive, ele falou isso recentemente numa entrevista pro portal UOL, que foi muito duro para ele quando ela saiu de casa, foi um choque, né? E ele não estava esperando que a separação fosse uma coisa que viesse a acontecer na relação entre os dois. Ao mesmo tempo que ele tinha ficado viúvo de uma forma tão bruta como foi, e ele estava assim reconstruindo a vida dele com outra pessoa, foi uma situação bem complicada para ele. Em uma entrevista em setembro de 2022, a um podcast, ele falou que a relação, ter vivido a separação publicamente, foi como uma fratura exposta, porque todo dia tinha imprensa na frente da casa dele, perguntando para ele o porquê da separação, e ele tinha que ficar ali dando satisfação do que aconteceu. Então ele não pôde nem viver a dor dele de uma forma mais discreta, porque tava todas as revistas e programas de fofoca falando sobre aquilo. E no ano passado também, na mesma participação que ela fez no programa 50 e Tantos da Angélica, a Carolina falou brevemente sobre a separação do Marcos e ela disse que lembra de ter sido muito massacrada pela imprensa por ter se separado do Marcos Frota, né? Como se ela tivesse sido uma grande vilã da história, que tivesse deixado uma pessoa muito boa, de uma forma muito desonesta. E ela disse que sempre percebeu que tentaram criar uma rivalidade entre ela e o ex-marido, coisa que nunca aconteceu, porque a relação entre eles sempre se manteve com muita cordialidade e respeito, principalmente por conta do Davi, né, que era o filho que eles tinham juntos, e eles iam continuar unidos para criar o Davi da melhor maneira possível. Ela tomou a decisão de se separar, de sair da casa do ex-marido, porque quando ela percebeu que essa relação não ia durar para sempre, ela resolveu que estava na hora de sair e ir buscar algo que ela acreditasse que fosse durar para sempre. Em uma outra entrevista, a Carol também deu uma pista do que de fato pode ter realmente contribuído para a separação definitiva entre ela e o Marcos. O circo do Marcos Frota. Ela começou a ficar muito incomodada com as longas ausências do Marcos em casa com a família, porque o circo era uma coisa que era um ponto crucial na vida dele. Então, ele fazia viagens praticamente todos os finais de semana com o circo, e teve uma época que a Carolina disse que ela gostaria de ter a família dela em casa, que ela queria ter o marido com ela o máximo de tempo possível, porque eles trabalhavam muito, e não tinha essa oportunidade, porque eles trabalhavam a semana inteira, e ainda no final de semana, que era o momento de folga, ele trabalhava mais ainda viajando com o circo. Bom, então a gente pode concluir que essas longas viagens, todo esse tempo que o Marcos ficava longe da família, foi o que de fato contribuiu para a relação ir esfriando, pelo menos da parte da Carolina, né? E ela não queria mais aquilo, né? Aquela situação. Na época era dito que os dois eram bastante ciumentos, então acho que essas questões todas pesaram para que ela entendesse que o melhor era eles se separarem. Bom, e a Carol contou em um podcast também recente que depois que se separou de Marcos Frota, no dia seguinte à separação, ela ainda estava muito triste e ela chamou uma amiga para sair com ela, para elas irem para uma baladinha, para ela tentar se distrair e esquecer um pouco do sofrimento que ela estava sentindo. E essa amiga contou para ela que um colega delas, da época da escola, também estava separado recentemente. Esse colega por quem Carol tinha sido apaixonada na época da escola, se chamava Thiago Workman, que era diretor da Rede Globo. Aí a Carol contou que ela pediu pra amiga então chamar o Thiago pra sair com elas, e que o Thiago avisou que ele não iria no encontro, que ele não tinha interesse no encontro, mas que se ela quisesse dar um pulinho lá na casa dele, que ele estaria lá esperando por ela. Ela então saiu da balada, foi pra casa do Thiago e nunca mais saiu de perto dele.
Ou seja, ela começou a se relacionar com o Thiago um dia depois de ter se separado do Marcos. Lembrando que quando ela se separou do Vitor Hugo, né, o noivo dela, quando ela tinha 17 para 18 anos, um mês depois ela conheceu o Marcos e começou a se relacionar com ele. E na época a Carol falou, né, que ela acreditava que por ter ficado tanto tempo casada, ela ia ficar solteira um tempo, que ela ia pegar geral, e na verdade não foi nada disso, né. A verdade é que a Carol se define como uma pessoa muito racional e prática nas suas decisões. O que ela tem que fazer, ela vai lá e faz. Não fica demorando muito tempo, pensando muito tempo, preocupada com o que os outros vão pensar das ações dela. É a vida dela e ela faz da vida dela o que ela quiser. A decisão de ir lá encontrar com o Thiago parece que foi perfeita, né? Porque eles vão fazer 20 anos de relacionamento. Juntos, eles são pais do José. O Marcos seguiu a vida dele, teve alguns relacionamentos, mas não se casou de novo. Bom, amizades, agora eu quero bater um bom papo com vocês sobre essa história da Carolina Dickmann e do Marcos Frota. Eu queria saber se vocês conhecem, né? Se vocês conheciam esses detalhes da história de amor deles, dos relacionamentos que eles viveram antes, né, de se conhecerem. O que vocês acharam dessa separação? E também se tem outras histórias de casais, né, que foram muito famosos nos anos 90, 2000, que vocês quiserem ver contados aqui, coloca também nos comentários, porque esse canal aqui, gente, eu faço vídeo pra vocês se divertirem e se entreterem. Então, por favor, podem sugerir pautas que eu vou agradecer muito. Se você puder também, compartilhe esse vídeo, porque toda vez que você interage no nosso conteúdo, o YouTube entende que é um tema bacana e recomenda para mais gente e ajuda o nosso canal a crescer muito mais rápido. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até a próxima, porque recordar é viver. Beijinhos!